Olá, eu sou Isabela do Natureza de Criança e hoje eu tô aqui para contar mais uma história para vocês. Uma história bem especial, uma história que surgiu, que nasceu no meio da pandemia. Uma história que eu acompanhei a escrita e a composição dos autores e do ilustrador. Que domingo a domingo eu ficava durante a quarentena aguardando para saber como seria a próxima página da história. E aqui está. O livro brotou, nasceu nesse final de ano, como um produto de um casal e um ilustrador que colocaram ao mundo, nesse período de quarentena, uma linda história. De uma sementinha de mamão brotou uma história sobre a natureza, a transformação e as relações entre os seres vivos. Floresceu também um guia para o desenvolvimento socioemocional de crianças e adultos. Brotou pode te ajudar a regar, cultivar e semear melhor a vida. Esse é um livro que tem uma história muito bacana, muito legal, mas que tem também todo um envolvimento e um jeito da gente poder trabalhar com esse livro com as crianças, com os adolescentes e com os adultos. Então, além da leitura ser deliciosa, das ilustrações serem encantadoras, eles colocaram uma música, eles fizeram uma playlist que tem a ver com o momento da história. E essa playlist está disponível no site deles. E aí a cada página tem uma música que se relaciona com o que está rolando naquela página. E no final do livro tem toda uma reflexão para que educadores e pais façam com seus filhos, com seus alunos, com seus amigos, que potencializa ainda mais a história do livro. Então, eu queria dizer para o Maurício Berbel e para a Simone Zanetti Berbel e para o Bruno Satz que esse projeto que surgiu na quarentena ficou realmente incrível, que vocês tenham muito sucesso com a disseminação desse conteúdo. E eu tô aqui hoje para ler este livro com audiodescrição, para que as crianças cegas também possam estar incluídas neste projeto tão grandioso como o livro brotou. Então eu vou começar descrevendo a capa do livro. A capa do livro é um azul. É um azul meio roxo, né? Ou um roxo meio azul. E no meio do livro está escrito Brotou em branco, embaixo de Maurício Berbel e Simone Zanetti Berbel, ilustração Bruno Satz. E a capa do livro, do lado da palavra brotou, a gente consegue ver um ramo, né? Um caule de uma árvore laranja, com os risquinhos laranja mais escuros, e nesse caule um raminho de folhas verdes de um lado e um raminho de folhas verdes do outro lado. E eu vou começar então descrevendo o livro Brotou para vocês. Brotou. A pequena semente, tão escura e redondinha, naquela manhã de sol deixou de ser semente. Ela brotou e deixou de ser semente e passou a ser um punhado, um raminho de 3 folhas verdinhas, uma de cada tamanho, uma maior, uma média e uma menor. Do seu interior saiu uma pequena e frágil raiz, apressada para romper o solo e adentrar nas suas profundezas. Tinha sede, tinha fome, tinha medo de ser levada pelo vento. Da mesma bolinha que até ontem era semente, para o lado oposto da raiz, surgiu um brotinho que subia curioso procurando o sol. Precisava da luz, precisava de ar. Ufa! E assim, aquela sementinha correu parte para baixo e parte para cima. E aquele caule que despontou para cima em busca do sol tinha um formato de um triângulo bem fininho que ia subindo como o caule de uma árvore. E as raízes se ramificaram para dentro da terra, em forma de Y ou em forma de 2 pernas. E lá, para cima, na parte que corria em direção àquele sol escaldante, amarelo vibrante, muito forte, naquele céu azul, naquele caule que despontou para cima da terra, brotou uma folhinha verde. O broto e raiz jamais poderiam imaginar que haveria um mundo de novidades além da semente. Mas dia a dia estariam cada vez mais distantes,
não se reconheceriam mais como irmãos que habitaram a mesma sementinha. Cada um seguiu seu rumo, um cavando mais fundo, desviando de pedras, tocando outras raízes, espalhando-se no chão. O outro foi subindo, engordando, procurando sair das sombras para receber luz e calor do sol. E assim aquele caule crescia para cima com aquelas duas folhinhas, e ele crescia a raiz também, se aprofundando ainda mais no solo. Com o tempo, nasceram as folhas, flores e recebeu visitas de mosquitos, joaninhas e passarinhos. Com alguns sentia-se bem, outros o incomodavam. As lagartas, por exemplo, super famintas, devoravam uma folha inteira em uma tarde. Ai, que dor! E a lagarta roxa, toda curvada, com seus dentes amarelos, devorava a folha. As folhas que estavam naquele caule que já era grosso, que tinha subido em direção ao sol. Aquele caule rosa, alaranjado, com as listrinhas laranjas e com as folhas que cada vez agora surgiam em outros lugares. Naquele caule também já apareciam novos galhos. E as flores nesses galhos, flores vermelhas que ainda estavam com os botões fechados. E a lagarta ali, só devorando rapidamente as folhas. Sem ninguém saber explicar, o broto e a pequena raiz foram se transformando. Não eram mais irmãos gêmeos e opostos. Ninguém mais falava de um ou de outro. O que aconteceu? Naquele lugar simplesmente havia crescido um mamoeiro. Um mamoeiro bem comprido. Aquele caule se esticou bem alto. E aquelas duas folhinhas que estavam só no início, aquelas 3 folhinhas, agora eram muitas folhas grudadas no caule. Muitas folhas lá em cima no topo do mamoeiro. E lá no topo abriam-se galhos verdes também para todos os lados. E na ponta de cada um dos galhos, muitas folhas. E o mamoeiro estava ali lindo, todo aberto, ao lado do sol escaldante, daquele calor com aquele sol amarelo e aquele céu azul. Do alto de suas folhas, um bem-te-vi avistava longe. Foi pousando no mamoeiro, que criou coragem para cantar bem alto. Te vi, bem te vi, que na língua desse pássaro de peito amarelo significa te vi, gostei de ti. Vamos fazer um ninho e viver juntinhos? Então aquele bem-te-vi que tinha penas roxas, bico roxo, peito amarelo, cabeça amarela, tinha um olho roxo com contorno branco e verde, sobrancelhas amarelas, e ele olhava bem para o alto do mamoeiro, gritando, cantando bem alto, te vi, bem te vi. As flores do mamoeiro nasceram logo abaixo de onde cantava o bem-te-vi. Eram muitas e conversavam o dia inteiro. Tinham flores brancas em forma de estrelas do mar, que tinham um rostinho amarelo e olhos preto e branco com sobrancelhas pretas e os olhos bem atentos olhando para fora. Eram muitas flores brancas e amarelas penduradas no mamoeiro, assim como eram muitas as flores e os botões das flores vermelhas que ainda não tinham aberto. E em cada cacho, em cada ramo de folhas, tinha um monte de flores vermelhas, um monte de flores brancas. E em cada ponta do caule do mamoeiro, essa beleza nascia. Assim, lá do alto, a movimentação dos bichos grandes sentiam as mudanças do tempo. Notavam as rotinas diárias dos bichinhos voantes e até das plantas vizinhas. Vendo e conversando sobre a vida de insetos e passarinhos, elas também estavam se conhecendo e se interessaram pelas flores de um mamoeiro do lado delas. De onde estavam era possível vê-las, mas como chegar até lá? Nem gritando seriam ouvidas, mesmo com a ajuda do vento. E elas tentavam falar umas com as outras. Os mamoeiros agora eram um ao lado do outro, mais distantes,
todos naquela grama bem verdinha que tinham várias folhas pelo chão. Um dos mamoeiros tinha o bem-te-vi, que já estava saindo para voar. As flores brancas com os olhos bem abertos e os botões de flores vermelhas estavam lá. E no outro mamoeiro, algumas das flores vermelhas já tinham aberto e estavam lá tentando se comunicar com o mamoeiro do bem-te-vi. E foi justamente o vento quem chegou com uma ideia. As flores deveriam se abrir e se perfumar, ficando bem lindas. E então ele sopraria seu perfume para as flores do mamoeiro distante. A ideia foi genial. Esse amigo ajudou muito. E as flores, então, aqueles botões vermelhos que em algum dos mamoeiros ainda estavam fechadas, abriram. E as flores brancas abriram e escutaram o que o vento, de olhos fechados, com seu nariz rosado e seu sorriso na boca, estava dizendo para elas. As flores todas penduradas no topo daquele grande cacho de folhas no topo do mamoeiro. As flores resolveram ouvir o que o vento disse. O vento era meio desajeitado, às vezes dormia e esquecia de soprar. Isso fazia com que todos sentissem um calor terrível. Outras vezes tinha uns roupantes e soprava forte, derrubando roupas do varal, batendo portas e até quebrou uma vidraça num fim de tarde no verão. E ele agora, o vento, todo sorrindo, com seu sorriso rosado, seus olhos rosa e nariz rosa, olhando para os lados, ele fazia questão de soprar. E derrubava realmente a roupa roxa que estava pendurada com 2 pregadores vermelhos num varal amarelo. E voava e espalhava folhas para todos os lados. E as flores, gostando da ideia do vento levar o perfume, branquinhas com seu rosto amarelo e seu sorriso roxo, com seus olhos bem alegres, sorriam. Atendendo o pedido das flores, ele espalhou perfume pelo ar. No outro mamoeiro, as flores também sentiam a angústia de não poder se aproximar. Elas também decidiram ficar bonitas e perfumadas, contando com a ajuda do amigo trapalhão, que soprava perfume, levantava poeira e desenhava no céu quando tinha nuvens de algodão. E as nuvens de algodão também tinham olhos azuis e um sorriso azul em cada uma delas. O jeito alto astral das flores acabou encantando as abelhas que moravam por ali. Elas sentiam aquele perfume doce e viam que estavam lindas e felizes. Viraram amigas. As abelhas visitavam as flores, ganhavam néctar docinho e conversavam sobre tudo o que podiam. Eram muitas abelhas, 1, 2, 3, 4, 5 abelhas listradinhas de amarelo e marrom, com patinhas marrom, com olhos grandes e alegres, branco, com um miolo roxo, boquinha como se tivesse com batom vermelho, anteninhas roxas, sobrancelha roxa, asas roxas. Outras abelhas tinham anteninhas vermelhas e elas voavam por ali junto das flores. As flores sorriam e ficavam alegres, e o néctar e o pólen das flores ia se espalhando junto com as abelhas. E as abelhas que tanto gostavam das flores prepararam uma gentileza. Quando se despediam, levavam grãos de pólen para presentear as flores distantes. E as outras flores agradecidas também serviam néctar e davam seus grãos de pólen para as abelhas levarem. E a gente conseguia ver pelo ar esse pólen espalhado. Pólens espalhados em cima das folhas verdes, com pintinhas amarelas e brancas, e as flores todas felizes e as abelhas também. Foi assim que as flores de mamoeiro viveram um romance lindo antes de sentir que estavam murchando e perdendo o perfume. No seu lugar, porém, algo novo estava por vir. Seria um broto? Sim, de novo havia um broto nessa história, mas esse estava lá em cima, onde tinha morado uma florzinha. Ele foi crescendo dia a dia, era verde no começo. Depois foi ficando amarelo, grande amarelo, lá no alto nasceu um mamão. De tão grande e luminoso chamou a atenção do bem-te-vi, que também carregava a beleza do amarelo no peito. O passarinho que antes cantava apaixonado agora voava daqui para lá e de lá para cá,
para proteger e levar comida para o seu bem-te-vizinho, um bichinho lindinho e muito assustado que até ontem habitava um ovo que não existe mais. E o vento, feliz e contente de poder ajudar nesse processo, sorria. Tinha mãos esse vento, que ajudava a levar o pólen e o perfume das flores de um mamoeiro para o outro. O mamão estava bem forte, amarelo, lá em cima, embaixo daquele ramo de folhas que estava no topo do mamoeiro. O bem-te-vi, aquele que tinha as asas e as penas roxas com peito amarelo, cabeça amarela, com olho roxo, branco com um contorno verde, sobrancelhas amarelas, carregava agora numa trouxinha verde o seu filhote bem-te-vizinho, que tinha também o rosto amarelo, os olhos e a boca roxa, e o seu rabicho amarelo. O papai bem-te-vi abriu um buraco no mamão. Saboreou seu gosto suave que lembrava o perfume das flores. Depois levou mais um tanto para seu filhotinho. O mamão não se importou com as bicadas do bem-te-vi e até se alegrou ao ver o bebê faminto que abria o bico pedindo mais. Foram muitas viagens entre o mamoeiro e o ninho. O buraco do mamão só crescia e o velho fruto adorava a família de passarinhos. Viu o primeiro voo do pequeno filhote. Mamãe bem-te-vi dizia: vai, você consegue, bata as asas bem rápido, mais rápido. Ela tinha medo que ele caísse e virasse refeição do gato que andava por ali, mas sabia que seu filho era capaz e que havia um mundo lindo a ser explorado. E ali o mamoeiro via toda essa cena do bem-te-vi pai bicando seu mamão, levando o pedaço de mamão para o ninho para o seu bem-te-vi que estava quietinho no ninho comer. Depois o mamão presenciou o primeiro voo do bem-te-vizinho e ficou ali, forte, com seu caule laranja rosado, com suas listrinhas laranja, com as suas folhas todas, presenciava toda essa cena e ficava de olho também no gato que estava lá embaixo para não comer o bem-te-vi. Enquanto isso, escondidinha e protegida, a lagarta comilona se fechou no casulo. Em pouco tempo ela se transformaria em uma linda borboleta. Nessa tarde o vento desenhou muito nas nuvens de algodão. Fez bonecos de neve, carrinho, uma berinjela, um cavalo correndo. Quanta imaginação tinha esse vento, que tinha um braço, tinha mão, ele era branquinho, sorria com um sorriso largo, olhos rosa e nariz rosa. E desenhava nas nuvens que tinham também olhos azuis e boca azul. E a lagarta e o casulo ficou ali, amarelado, pendurado em um dos galhos do mamoeiro, ao lado do galho que tinha novos botões de flores vermelhas. Mas levou um empurrão de uma tal frente fria que trouxe muita chuva e trovões. Choveu forte, chegou a ter inundações e queda de árvores, uma calamidade. O velho mamão despencou lá do alto do mamoeiro. Ninguém ouviu quando se espatifou no chão, pois todos estavam correndo para se proteger, fechar as janelas e tirar as roupas do varal. E o mamão espatifado no chão, numa poça de água, debaixo de muita chuva que caía naquele momento, ficou bravo de ter despencado do mamoeiro. O mamoeiro ficou lá firme, com seu caule rosa alaranjado, com as listrinhas laranjas, com seus galhos verdes e cada galho verde na sua ponta um chumaço, um ramo de folhas bem verdinhas, com um ramo de folhas bem verdinhas no seu topo. Esse mamoeiro presenciou mais essa cena, a do mamão se espatifando no chão, embaixo daquela chuva. No dia seguinte, pousada no caule do mamoeiro, a borboleta se perguntava: que seria aquilo? Pretinha, redondinha. Não era um filhote de tatu-bolinha e também não era nada de plástico nem de vidro. O que seria? Ali, ao lado do corredor de 1000 formigas apressadas, quem descansava tranquilamente, tomando banho de sol? Quem seria aquela brilhante e jovem bolinha? E a borboleta que tinha saído do casulo estava pousada
no tronco, no caule do mamoeiro. Os raios de sol apareceram depois daquela chuva, e um dos raios de sol iluminou diretamente aquela bolinha preta que estava no chão, ao lado de todas aquelas formigas que andavam. E esse livro termina com essa pergunta: quem seria aquela brilhante e jovem bolinha preta aqui no chão? Fim. E assim termina o livro Brotou, com uma história deliciosa sobre tudo isso, sobre os pássaros, sobre os frutos, sobre as transformações, sobre as abelhas, sobre as flores, sobre o mamoeiro e sobre muitas outras coisas. As reflexões estão aqui no final, onde os autores escrevem e sugerem várias reflexões para se puxar uma boa conversa. De cada página, de cada cena, de tudo que criaram. E nesse final vocês conseguem ver o propósito que eles tiveram em cada uma das páginas. O cuidado, o pensamento e a reflexão com cada parte dessa história. Recomendo, aproveitem o livro Brotou, que brotou nessa quarentena e que brotou agora para as mãos de muitas crianças. E que brotou hoje aqui no Natureza de Criança, para que as crianças cegas também possam acompanhar as ilustrações do livro. Até a próxima!